Obrigado, Caroline. Obrigado pelo convite. Obrigado, Luciana. Bom dia para todos. Especialmente a doutora Carolina Correia, que vai dividir essa apresentação comigo, e para todos os alunos que estão participando. Espero que o som esteja bom, que todos possam ouvir. É um desafio muito grande falar de um tema tão importante e tão complexo em 30 minutos, mas vamos trazer aqui algumas informações bem práticas para vocês. Como a doutora Caroline disse na introdução, atualmente eu sou auditor da Receita Estadual, mas eu não trabalho com compliance no meu emprego, e sim nos trabalhos voluntários, que eu faço tanto para o Observatório Social do Brasil, quanto para a Transparência Internacional. Então, caso algum de vocês ainda não conheça o trabalho do Observatório Social em Sete Lagoas, eu convido todos a conhecerem, e vou mostrar aqui também um pouco do que a gente faz nessa área de compliance, especialmente nas compras públicas. Então, eu vou sair um pouco aqui a minha imagem, vou passar para o PowerPoint, e depois vou ficar à disposição para debater, responder as perguntas, até posso deixar um contato aí, para posteriormente a gente continuar conversando, porque é um tema que eu acho sensacional. Então, vamos lá. Bom, então vamos falar sobre compliance em tempos de Covid-19. Um pouquinho só de teoria, né? Compliance é um termo em inglês que significa estar em conformidade. Pode ser definido como conjunto de procedimentos adotado por uma empresa, mas também vale para o setor público e para o terceiro setor, visando detectar, prevenir e combater fraudes e infrações às leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades, bem como assegurar que seus valores e padrões de conduta sejam observados por seus colaboradores. Sempre que eu falo de compliance, eu gosto de lembrar da Operação Lava Jato, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou bastante pela imprensa, uma operação que envolveu prisões, recuperação de volumes bilionários de dinheiro público desviado, políticos presos, empresários presos, servidores públicos presos. Eu gosto de falar da Operação Lava Jato porque esse termo do compliance ficou um pouco mais em evidência, dentre outros motivos, porque as empresas envolvidas nas irregularidades tinham a opção, né, conforme a lei anticorrupção e suas regulamentações posteriores, de atenuar suas penas mediante um programa de compliance, que é como se a empresa se comprometesse, né, após as suas punições, de não mais cometer aqueles crimes, nem qualquer outro tipo de crime. Em função disso, ela teria um benefício, né, de algumas reduções das penas, das multas, etc. Então, eu vou pular essa parte aqui. Só que hoje, né, como a gente poderia ficar um dia, um mês, um ano falando, poderia fazer uma pós-graduação em compliance, mas hoje é um tempo curto e vamos falar especificamente relação do compliance com a questão da pandemia, né? Isso aqui é um dashboard que está disponível no site e mostra, né, os números do Covid-19 em todo o mundo. Então, vejam bem, esse print, eu tirei essa imagem ontem no meu intervalo de almoço, enquanto eu estava preparando essa palestra para vocês. Então, ontem, na hora do almoço, o mundo tinha 3.544.000 casos confirmados. Oi? Não? Só um minuto que está tendo um problema com a projeção. Tem que projetar a tela inteira. Mas eu fui em tela inteira. Aqui. Para? Para, compartilhamento. Pronto. Aonde? Na sua projeção. Aqui. Vou Apresentar apresentar agora? agora. Tela inteira. Clica nela. Compartilhar. Aí, pronto. Agora vocês estão vendo sua tela? Aí vai aqui. Aí vai. Ok, então espero que agora estejam vendo a tela. Então, voltando então, rapidinho, essa tela aqui é um dashboard que está disponível num site que traz números de casos de coronavírus, tanto de infecção quanto de óbitos em todo o mundo, por países, né? Então aqui dá para ter uma noção do tamanho do problema.
que é um problema ainda indefinido, a gente não sabe até onde isso vai. Aqui no Brasil mesmo, a gente vê que o número de mortes está crescendo, né? Está começando a acelerar, infelizmente. E isso tem impactos não só na saúde, como na economia do mundo inteiro. Então, como que o compliance pode colaborar nesse tempo de pandemia? Então, eu vou falar rapidamente aqui algumas perspectivas do setor privado, do setor público, e vou focar um pouco mais no terceiro setor, que é onde eu trabalho atualmente, no Observatório Social, como voluntário, e mostrar um pouco da experiência que a gente tem aqui em Sete Lagoas em relação às compras públicas. Mas eu fiz tudo do jeito que eles pediram. Só um minutinho que está com problema para aparecer as imagens. Ok, então deixa eu voltar rapidinho aqui. Aqui foi a tela de abertura. Aqui foi quando eu falei do conceito de compliance. E aqui é um dashboard onde a gente tem alguns números de todo mundo de infecção e óbitos do coronavírus. Então, como eu estava falando, nós vamos falar um pouco de compliance sobre as perspectivas do setor privado, público e terceiro setor. Vou falar mais do terceiro, que é onde eu trabalho como voluntário, tanto do Observatório Social aqui em Sete Lagoas, quanto na Transparência Internacional. Passar bem rapidamente. Durante uma aula do meu MBA, nas 2 últimas semanas, a gente fez uma teleconferência com alguns advogados e compliance officers de algumas empresas importantes, como a ArcelorMittal, a Petronas Lubrificantes, e eles falaram um pouquinho para a gente dessa experiência deles com compliance, né? Então, assim como a Caroline falou muito bem na introdução, essa pandemia trouxe mudanças bruscas na vida da gente. Isso é no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil. E vou passar um pouquinho aqui do que eu ouvi desses responsáveis pelo compliance nessas grandes empresas. Então, algumas consequências imediatas foi a adoção do home office, né? Ou teletrabalho, como prefiram, porque é interessante deixar as pessoas em casa para gerar o distanciamento social e evitar esses contatos, né, que poderia facilitar a infecção. Grandes empresas com embasamento legal começaram a fazer assembleias virtuais, utilizando documentos digitais e tudo mais. Empresas estão limitando as reuniões de pessoas, estão reforçando as recomendações da auto-administração. O que é isso? Os líderes, né, os grandes executivos das empresas, deixando mensagens para seus funcionários, seus colaboradores, sobre a importância de se seguir as normas, mesmo nesse período onde as pessoas estão distantes, né? Não tem esse controle uma com a outra. Due diligence é uma expressão em inglês que significa uma diligência prévia, e aqui a gente consegue um exemplo interessante. Esse due diligence era utilizado normalmente quando uma empresa quer comprar uma outra, fazer uma fusão, uma aquisição, saber se tinha algum processo trabalhista, alguma multa tributária, algo que pudesse impactar após essa fusão, né? Só que hoje isso pode ser estendido a uma verificação dos seus parceiros comerciais, seus fornecedores. Um exemplo que eu trouxe aqui, né? Todo mundo hoje sabe que o álcool gel é um produto que está bastante demandado, né, em função da higienização, que é importante. Então, imagina que hoje algum de vocês seja dono de uma farmácia, ou então algum advogado que presta serviço para uma rede de farmácias, e a farmácia adquire álcool gel num distribuidor suspeito, e aí aquele álcool gel não teve o devido processo de fabricação, conforme as normas sanitárias, e aí um dia cai na mídia que aquele produto não gerava a higienização correta e facilitou que a doença se espalhasse numa determinada região. Então, a sua empresa pode correr um risco aí de ter uma reputação prejudicada, né? Então, a importância de fazer essa diligência é saber se o seu fornecedor é uma empresa idônea, se ela é certificada pela vigilância, né? Então, as empresas hoje, o setor de compliance tem essa preocupação de conhecer bem os parceiros com quem uma empresa se relaciona, né? Tem
algumas empresas estão colocando cláusulas anticorrupção nos contratos, justamente para evitar que respingue nelas algum problema causado por algum cliente, algum fornecedor. Máximo de transparência, essas empresas estão se comprometendo em caso de empregado infectado, de mostrar com muita clareza o número de empregados infectados e o que estão fazendo para que isso não passe para os demais, né? Estão produzindo perguntas e respostas para ficar no site, né? Há uma grande preocupação do setor de compliance em manter a reputação da empresa e combater as famosas, né, fake news, e porque é muito importante a empresa manter uma reputação nesse momento. Gestão de caixa. A gente sabe que muitas empresas estão com suas atividades totalmente paralisadas e sem faturar. Então, essa empresa pode deixar de pagar o seu fornecedor, ela também pode deixar de pagar os tributos para o governo, ao mesmo tempo que uma empresa que está funcionando pode parar de receber. Então, o setor de compliance nessas grandes empresas, né, e tive a oportunidade de participar de teleconferência com pessoas da ArcelorMittal, da Petronas Lubrificantes, eles falaram muito disso, né? Eles estão tendo que trabalhar ali dia a dia com caixa para evitar piores problemas financeiros, né, administrando eventuais calotes, mas ao mesmo tempo adiando algum pagamento, porque tem que manter a folha dos funcionários em dia, né, aproveitando qualquer incentivo do governo, enfim, etc. E interessante que essas empresas estão isolando o máximo de funcionários, mas aqueles que não têm como isolar, eles estão adotando, né, a medida do distanciamento no restaurante. Lá na ArcelorMittal, por exemplo, até falaram eu até coloquei entre aspas aí, um fiscal para conferir se está todo mundo lavando a mão. As pessoas, ao chegar para trabalhar, têm que medir se está com febre. Em caso de febre, a pessoa é afastada. Enfim, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui falando disso. E eu vou resumir essa questão do setor privado com uma frase que um desses palestrantes falou, que todo colaborador da empresa deve fazer a seguinte reflexão, né, antes de cometer um determinado ato. Se isso vier à tona, vai constranger a empresa? Se for constranger, não faça. Então, vamos passar um pouquinho para o setor público, né? E na hora que eu entrar no observatório, eu vou ter a opção de mostrar para vocês como uma riqueza de detalhes muito grande. A gente sempre pensa, quando se fala em setor público, nas compras, né? Porque em função da urgência que essa pandemia traz de ações, de aumento de leitos, construção de hospital de campanha, aquisição de medicamentos, máscaras, álcool gel, respiradores, etc., muitos municípios e estados estão decretando, né, a situação de calamidade. Em função disso, estão dispensando licitações. Uma vez que existe uma urgência, isso é justificável, né, mas tem que ter todo um cuidado para que isso não acarrete desvios ou mau uso do dinheiro público, né? Então, toda essa dispensa, inexigibilidade deve ser muito bem fundamentada, deve ter relação direta com o combate ao coronavírus, a pandemia. E é importante também que os órgãos públicos que têm o compliance, que eles trabalham para garantir o máximo de transparência, né? É importante que os portais de transparência estejam atualizados no menor tempo possível, porque mostrando o que está gastando, por que está gastando, para quem que está pagando. É muito importante que os órgãos públicos dêem esse exemplo de transparência, né? Então, no setor público também uma mudança importante está sendo o uso da tecnologia do teletrabalho, né? Eu, por exemplo, como disse, meu emprego mesmo de auditor da Receita, nós já estamos há 7 semanas trabalhando em casa e confesso que está sendo muito bom, porque a gente não tem mais que deslocar para o trabalho e a gente, em casa, consegue acessar todos os sistemas que estão lá no servidor central e muitos de nós acabam produzindo mais, né, no conforto da sua casa. Você nem precisa ter um vestimento formal para trabalhar. Está sendo uma experiência muito interessante. Eu acredito que é algo que veio para ficar, né? E os setores de compliance no poder público também, existem algumas recomendações de que toda e qualquer ata, reunião e encontro sejam divulgados, né, para evitar qualquer suspeita aí de contato com o fornecedor, com a empresa. Existe também os setores de compliance, algumas recomendações que sempre que um órgão público receber doação, que ele prove que aquela doação chegou no real destinatário a quem ela deveria chegar. E vou falar
daqui a pouquinho, né, que é muito importante que esses órgãos públicos tenham atenção à correção de seus procedimentos licitatórios. E vou mostrar como que a gente trabalha isso aqui em Sete Lagoas, na perspectiva do Observatório Social. Então, agora entrando, né, esse, para mim, é o assunto mais importante. Eu sou voluntário do Observatório Social há 3 anos, desde 2017. Né? A gente não ganha nenhum centavo para trabalhar lá. Muitas vezes a gente até põe dinheiro do próprio bolso para viabilizar algumas atividades, mas isso aqui tem uma satisfação que dinheiro nenhum no mundo paga. Né? Vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente faz. O Observatório Social, em nível nacional, lançou essa campanha aqui, que é o Covid-19, de olho no vírus da corrupção. Por que lançou? O Observatório, muito antes da pandemia, já trabalhava acompanhando as contas públicas nas cidades, porque são nas cidades, né, nos municípios que as coisas realmente acontecem. A gente tem governo federal, tem estado, mas aqui na cidade que as coisas acontecem. Então é muito importante você ter pessoas voluntárias, sem filiação partidária, trabalhando para monitorar as compras públicas e cobrar dos políticos e dos servidores públicos que façam um bom trabalho e que deem um bom uso ao dinheiro público, que dos impostos que a gente paga, nem precisa dizer que a carga no Brasil é alta, né? É uma carga injusta, muito em cima do consumo. Então, muitas vezes a gente paga imposto até sem sentir. Uma simples garrafa de água mineral que eu comprar na saída aqui tem um imposto ali embutido, e isso vai para o governo estadual, que depois passa para o município. Então, é importante as pessoas estarem ali acompanhando o que é feito com esse dinheiro aqui no município. Então, o Observatório lançou essa campanha de olho no vírus da corrupção, justamente para evitar que, nesse momento de calamidade, de várias licitações dispensadas, que o dinheiro público na cidade seja aplicado corretamente. Então, infelizmente, né, mesmo em momento de pandemias, a gente vê que a corrupção não para. Então, olha esse caso aqui, saiu na revista Veja uns dias atrás, e sendo o governo do estado do Rio de Janeiro, um jovem de 19 anos ganhou um contrato milionário de respiradores e não entregou. Como que é essa história aqui, resumidamente? Uma empresa, em nome de um rapaz de 19 anos, que mora no exterior, e a única atividade que ele tinha administrar um podcast. Ele ganhou uma licitação no governo do Rio no valor de 56 milhões de reais para entregar 300 respiradores. E a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma das regiões que está com essa questão do coronavírus bastante grave, né? Já está lotando as UTIs, os hospitais estão ficando sobrecarregados. E em plena pandemia, o que acontece? Uma compra de 56 milhões, onde os equipamentos ainda não foram entregues. A imprensa, no caso, ajudou a investigar e descobriram que essa empresa, na verdade, pertence ao pai desse rapaz, é um auditor da Receita Federal aposentado, e ele iria adquirir esses equipamentos por 44 milhões e passar para o governo por 56, ou seja, 12 milhões de reais de lucro. Só que ele não está conseguindo entregar esses equipamentos. Então veja que procedimento mal feito, né? E num momento tão grave e com um volume de dinheiro tão grande. Em nota, depois, a própria Secretaria de Saúde reconheceu que o procedimento foi mal feito, que não fez as devidas pesquisas de preço, que não fizeram a quantidade ideal de cotações. Foi uma compra rápida, mal feita, que tudo indica que vai gerar um grande desperdício de dinheiro. Esse caso ainda está em investigação, não está concluído, mas eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês o que a falta de um compliance nesse momento de pandemia gera esse tipo de problema. Agora, tivesse lá um setor de compliance que verificasse a idoneidade desse fornecedor, a capacidade econômica dele arcar com uma compra tão grande, isso não teria acontecido, né? Então fica aí a importância do compliance e já, não é nem querendo fazer propaganda, eu acho que compliance é uma profissão em crescimento, pode ser uma interessante oportunidade para vocês aí que estão estudando direito. Então, algumas ações do observatório, né? Essa parte aqui vai ficar, vou passar bem rápido, né? Divulgar no próprio site, nas redes sociais e na imprensa qualquer suspeita de irregularidade, né? Justamente para vigiar quem está gerenciando o dinheiro público, acionar as prefeituras para manterem atualizados seus portais de transparência. A gente recomendou aqui em Sete Lagoas, inclusive, que a prefeitura tivesse um link específico só para as ações do Covid-19, tá?
especialmente que dê muita transparência para as compras por dispensa de licitação. O observatório também está oferecendo, e eu já aproveito para divulgar para vocês, diversos cursos gratuitos sobre dispensa de licitação. O observatório está divulgando tabela com preço de equipamento, EPI, medicamentos, de modo que as próprias pessoas possam monitorar essas compras públicas nos portais de transparência para saber se determinada prefeitura ou até mesmo governo estadual está comprando produtos com superfaturamento. O observatório também vai divulgar um guia prático para o cidadão monitorar as compras da sua cidade, um mapa de distribuição de recursos federais para os municípios. Então, vocês vão poder saber quanto cada cidade está recebendo do governo federal e depois cobrar da cidade qual que é a destinação desse recurso. Né? E depois o observatório vai passar um relatório final de todas as ações realizadas durante o período dessa campanha específica do Covid-19. Agora, aqui em Sete Lagoas, o Observatório Social, em parceria com o Ministério Público, quando o Dr. Rodrigo Couto era o responsável pelo patrimônio público, criou um programa de compliance que foi formalmente adotado pela Prefeitura. E esse programa de compliance teve como foco as licitações. Né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas ferramentas de compliance para vocês que a gente adotou nesse programa, tá? Mas só voltando aqui, então, aqui em Sete Lagoas, né, nós oficiamos já a Prefeitura, já faz um bom tempo, algumas semanas, recomendando à Prefeitura, isso é uma forma, né, de a gente, como se fossem umas ferramentas de compliance mesmo, de modo a gerar transparência e garantir a correção dos procedimentos. A gente recomendou fortemente à Prefeitura que facilitasse o acesso a todos os processos de dispensa para o observatório, qualquer interessado, e que também enviasse todos ao Ministério Público previamente. Nós recomendamos que a Prefeitura adotasse ao máximo os pregões eletrônicos, por dois motivos. Um, para ter mais transparência, e outro, até para evitar aglomeração de pessoas, porque a gente está vivendo um momento que o distanciamento social é importante para que uma pessoa não passe, né, a infecção para a outra. Então, o pregão eletrônico, da mesma forma que nós estamos aqui nesse momento fazendo uma palestra eletrônica, digamos assim, cada um na sua casa. E nos casos que não for possível o pregão eletrônico, que todas as sessões sejam transmitidas pelo Facebook. Recomendamos um site específico só para os gastos relativos à pandemia e também a divulgação do banco de preços do Tribunal de Contas Estadual, para que todos possamos conferir se os preços praticados nessas compras da pandemia estão de acordo com o preço de mercado. E o observatório, sempre que a Prefeitura divulga um edital, a gente espalha esse edital ao máximo para trazer o máximo de empresas e, aumentando a concorrência, a gente diminui o risco de irregularidade, aumenta a concorrência e, obviamente, reduz os preços. Isso aqui foi tirado do site do Observatório Social do Brasil. Lá está mostrando todas as cidades que enviaram ofício para suas prefeituras. Então, isso é por ordem alfabética. Você pode ver que Sete Lagoas está lá no Portal Nacional como uma das cidades que já oficiou sua prefeitura com todas aquelas sugestões. Então, isso aqui é uma matéria dos 7 dias, saiu no dia 29 de abril, é recente, né, falando que o observatório continua atento à fiscalização, e essa reportagem mostrou exatamente todas essas sugestões que eu falei para vocês no slide anterior. Aqui são alguns cursos, né, que o observatório está promovendo relativos ao Covid. Então, veja bem, coronavírus, compras públicas liberadas e licitações. E agora? São treinamentos gratuitos, tá? Eu vou passar o link daqui a pouco para quem quiser conhecer. Aqui mais um exemplo, lá, dispensas emergenciais de licitações. Isso tudo, gente, é em função da pandemia, em função do coronavírus. São cursos virtuais, né? Ficam gravados lá para quem quiser assistir. Veja bem, sua empresa pode ser o exemplo da crise. Veja aqui o webinário. Então, caso alguém queira conhecer esses cursos, eu convido a conhecer a Escola da Cidadania. Basta jogar esse nome do Google, Escola da Cidadania Observatório, mas aqui em cima também tem o endereço, escoladaccidadania.osbrasil.org.br. São 156 cursos online e gratuitos para fazer em casa, com certificado, parceria aí do Observatório com o ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, agora sim, voltando especificamente ao compliance, como eu já disse aqui, desde o ano passado, a gente lançou aqui em Sete Lagoas um programa de compliance público, que foi feito pelo Observatório em parceria com o MP e passado para a Prefeitura.
Então, aqui é uma reunião entre os representantes da Prefeitura, do Observatório e o então promotor, doutor Rodrigo. Esse programa depois foi lançado, hoje ele é oficial, ele foi criado por decretos, portarias, o código de conduta do servidor foi revisado, o manual, foi criado um manual de licitações, onde existem todos os procedimentos que o servidor do setor de licitações deve adotar. Então, esse aí foi um dia que nós temos uma cerimônia para lançar esse programa de compliance aqui na cidade. Mas esse compliance serve só para um momento de pandemia? Não, serve para qualquer momento. Porém, eu entendo que nesse momento de pandemia, que está gerando o maior número de dispensas de licitação e compras emergenciais, este programa de compliance se torna ainda mais importante. Olha ele aí na prática. Passamos, então, isso aqui, gente, eu vou passar meu e-mail pessoal no final da palestra, quem quiser ter acesso a esse material, tem o maior prazer em passar, para vocês conhecerem, até porque boa parte disso aqui nós não inventamos, né? Nós pegamos experiências bem-sucedidas de outras cidades, da literatura especializada e trouxemos para cá. Então, eu tenho mais 5 minutos, eu vou passar para vocês aqui. Isso aqui é um checklist para ser passado no edital, antes do edital ser publicado. Então, veja bem, uma pergunta aqui. O objeto está definido de forma imprecisa ou insuficiente? Então, algum servidor do setor de licitação tem que preencher isso e assinar e colocar no processo, né? Então, isso é uma forma da gente prevenir irregularidades. E para os bons servidores públicos, isso é uma forma de proteção também, né? Porque o servidor às vezes pode estar sujeito a alguma pressão política e tal. É muito importante, porque tudo fica mais transparente, né? Então, tem diversas perguntas aí que devem ser respondidas antes do edital ser publicado. Aqui já é um checklist para ser passado sobre as propostas. Então, as empresas chegam com as propostas e os responsáveis avaliam proposta por proposta se vai adequar esse checklist. Então, veja bem, a pergunta número 1. Há coincidência nas propostas? Erros, formatação, fonte de diagramação? É porque, às vezes, tem empresa que, para ganhar a licitação, ela abre algumas empresas com laranjas, né? Só que, às vezes, ela deixa algumas pistas, né? Então, às vezes, um exemplo de pista, você vai ver a proposta tem a mesma apresentação gráfica. Às vezes, eu já tive a oportunidade de trabalhar em força-tarefa com a Polícia Federal e o Ministério Público, e a gente já viu que, às vezes, chegavam 3 propostas para uma venda para um órgão público, mas as 3 propostas tinham o mesmo erro de digitação, o que indicava claramente que aquilo ali foi tudo feito por uma pessoa só, né? Que era uma forma de maquiar a licitação e, no final, conseguir uma venda superfaturada para o poder público. Isso aqui é o que a gente chama no compliance de matriz de risco e controle. Nós, do Observatório Social, fornecemos para 7 Lagoas uma matriz de risco e controle completa, com diversas situações, e eu vou dar aqui 2 exemplos interessantes. E um é muito pertinente a esse momento da pandemia, porque, veja bem, a matriz de risco e controle, ela funciona assim, numa coluna, ela informa um risco que aquela empresa ou aquele órgão público tem. E na coluna da direita, coloca-se um controle. Então, veja bem, um risco que existe nas licitações, especialmente nesse momento de pandemia, é uma coleta insuficiente de referências, estimativas sem embasamento ou aceitação de preços injustos. Isso aqui bate perfeitamente com aquele exemplo que eu dei do Rio de Janeiro, né? Um rapaz de 19 anos ganhou uma licitação de 56 milhões para fornecer 300 respiradores com preço superfaturado e nem capital para comprar e passar para o governo ele tinha, né? Olha que coisa lamentável. E aqui a matriz já coloca também sugestões, né? A sugestão 1.1 aqui é a elaboração de um normativo sobre pesquisa de preço. Sugestão 2, capacitar os servidores. Então, a matriz de risco e controle do compliance vai ter lá diversos riscos e o respectivo controle sugerido. Outra aqui, um risco, é a ausência de definição clara da necessidade do respectivo planejamento da solução, levando a uma contratação ineficiente ou ineficaz e consequente desperdício de recurso público. Aqui seriam compras desnecessárias, né? E, infelizmente, o Brasil está passando por uma crise econômica mais grave ainda, o mundo inteiro está passando. O governo federal trabalhava com a projeção de déficit fiscal de 160 milhões, isso deve chegar a 800, bilhões, pode chegar até 800, né? Porque o governo está tendo que socorrer Estado, gastar dinheiro que não estava previsto no orçamento. Então, o cuidado com o dinheiro público vai passar a ser cada vez mais importante, né? Se já era importante antes, agora, depois que passar essa crise de saúde e economia, eu espero que passe o mais rápido possível, isso vai se tornar muito mais importante. E aí, o compliance é fundamental para as empresas que se relacionam com o governo e até mesmo para o governo prevenir
e evitar irregularidade nas suas transações. Então, só para finalizar agora, que eu tenho mais 1 minuto e meio, esse projeto nosso, ano passado, concorreu num concurso com 150 cidades do Brasil e nós fomos premiados lá em Curitiba. Eu fui lá receber o prêmio junto com o Zé Roberto, que é nosso vice-presidente, que vai até fazer uma palestra hoje à noite aqui para vocês. Fomos lá representar o Observatório de Sete Lagoas, em Curitiba, num congresso. E esse projeto nosso está sendo utilizado em outras cidades, e da mesma forma outras cidades estão passando projetos para a gente, né? Aproveitar para dizer para vocês que o Observatório fez um convênio aqui com a Unifem, um convênio importantíssimo para ambas as partes. Já temos vários alunos do direito no NPJ nos ajudando, e em breve, eu espero, né, já estamos conversando de forma bastante avançada, que vamos monitorar também as obras públicas, com a ajuda das Conset e também com a própria Unifem nos seus cursos de engenharia e arquitetura. Estou muito otimista com esse projeto. E por fim, né, uma reflexão aqui, o meu tempo agora falta 40 segundos, faz sentido nesse momento de pandemia o sofrimento, a dúvida e a corrupção fazerem parte de nossas vidas? Estamos passando por uma situação grave, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, a adoecer ou até mesmo perder algum ente querido, infelizmente. Todos nós, sejam empregados do setor público ou privado, teremos, né, os reflexos dessa crise. Então, deixo aqui, né, essa mensagem da importância do compliance, seja no setor privado, seja no setor público ou no terceiro setor, como nós fazemos no Observatório aqui em Sete Lagoas. Convido todos vocês a conhecer, está aí o site do Observatório, o e-mail, o telefone. Eu estou deixando aqui bem no rodapé o meu e-mail pessoal, paulohrl@gmail. Eu encerro, então, a minha palestra aqui e fico à disposição para conversar, para debater e posteriormente no e-mail, tá bom? Obrigado. E agora eu vou passar a palavra para... Eu vou, antes de passar a palavra para a doutora Carolina, Paulo, tem só uma pergunta que é muito pessoal. Eu vou deixar para o debate as perguntas depois. Tá bom. Mas teve um aluno que fez uma pergunta assim, que eu acho que convém se responder aí agora, antes de passar para ela rapidamente. Tá, pode passar. A pergunta é se você já se sentiu ameaçado por estar atuando no observatório. Nunca senti ameaçado, muito pelo contrário, eu estou sentindo um respaldo e um respeito muito grande, sabe? A gente procura ser muito impessoal, sabe? Eu mesmo, quem me conhece sabe que eu sou muito discreto com rede social, não costumo colocar opiniões políticas, partidárias, nunca tive nenhum problema, né? A gente procura o tempo inteiro estar se aliado a órgãos como a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos eles são parceiros. A própria Operação Lava Jato vive elogiando aí o trabalho do Observatório em todo o país. Não tive e também não tenho notícia de colegas que tenham. Muito pelo contrário, a gente tem cada vez um respaldo, um respeito maior aqui na cidade. Muito obrigada. Então, agora nós vamos passar a palavra para a doutora Carolina poder fazer as explanações dela. Muito obrigada, viu, Paulo? Fica aí, Prazer, a gente vai fazer um debate no final. Com certeza. Então, tá. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando bem? Bom, é uma honra esse convite da Unifem e falar depois do Dr. Paulo, que tem uma experiência tão vasta e uma atuação tão importante e relevante aí para a nossa cidade. Então, muito obrigada. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco da minha atuação, que é junto ao setor privado, e falar um pouco sobre o compliance no geral e, ao fim, eu vou falar sobre esse momento de crise que a gente está vivendo. Assim. Eu queria falar com vocês, alunos, que eu me graduei em Direito em janeiro de 2016, então, assim, eu estou muito próxima a vocês. Minha experiência está só começando, minha carreira está só começando, mas eu encontrei no compliance, assim, algo que fez os meus olhos brilharem, porque eu vejo que é uma forma mesmo de mudar a realidade das nossas relações, das nossas empresas, do dinheiro público, como o dinheiro público é utilizado, traz transparência. Então, acho que é o caminho, assim, para a gente seguir o caminho do compliance. Bom, porque o compliance me interessou muito na minha atuação, porque é uma realidade das multinacionais. Então, empresas de um complexo muito grande, né, com milhares, centenas de milhares de empregados,
uma estrutura complexa de setores, então compliance é a realidade nessas empresas. Na minha atuação, eu tento trazer essa realidade para as micro e pequenas empresas, então eu trabalho com compliance terceirizado, e aí eu vou explicar mais ou menos como que isso funciona, assim. Hoje no Brasil, as pequenas empresas, elas representam 25% do nosso PIB, mas, por outro lado, elas representam 70% dos trabalhadores formais. Então, assim, 70% dos CLT no Brasil hoje estão nas pequenas empresas. Então, é um setor, assim, que move a nossa economia, né? Então, é muito importante que esse setor ele esteja sendo movido e gerido com os conceitos de compliance, que são valores, regras, a integridade, a ética e aí, assim, quando uma cidade como Sete Lagoas, que a gente tem várias multinacionais, o que eu acho muito interessante é que as multinacionais, elas compram das pequenas empresas. Então, quando essas pequenas empresas, elas estão com esses valores na sua gestão, assim, tem um compliance na sua gestão, elas estão na frente, assim, na competição para vender. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, além desse ganho que a empresa tem para vender para a multinacional, então, por exemplo, terceirizados da Iveco aqui em Sete Lagoas, quem quer vender para a Ambev, quem quer vender para grandes redes, é muito interessante adequar a realidade do compliance. Quando o professor Paulo diz que o dano de imagem pode ser muito grande, né? Quando a empresa, um funcionário, por exemplo, age de uma forma antiética, ele pode trazer um grande prejuízo para a empresa. Imagine um terceirizado de uma multinacional, né? Que carrega a marca dessa multinacional, mas não trabalha lá dentro dela. Ele também leva a marca dela. Então, como que uma grande empresa vai se garantir nesse caso? Ela se garante contratando empresas pequenas, mas que também seguem esses conceitos de compliance na gestão. Por isso que você sairia na frente, assim. Uma pequena empresa também que tem intenção de fazer exportação, uma pequena empresa que tem intenção de participar de licitações, né? A gente, aí em Sete Lagoas, a gente sabe que a prefeitura tem um orçamento de mais ou menos 700 milhões de reais por ano para compras públicas. Muito pouco desse dinheiro fica em Sete Lagoas, empresas de fora são fornecedores da nossa prefeitura, então pequenas empresas têm vantagens por lei em licitações, então quem sabe aí o compliance possa ajudar as pequenas empresas também a vender mais para as prefeituras e para o estado de forma geral. E também um último ponto assim que eu acho importante destacar no momento que uma pequena empresa tem a intenção de obter uma linha de crédito com os bancos. Porque, por exemplo, um banco hoje ele já é responsabilizado se ele empresta dinheiro para uma empresa que traz algum prejuízo para o meio ambiente. Isso já acontece nos nossos tribunais. O que a gente vê caminhando aí na nossa história legislativa e nas decisões judiciais é que cada vez mais a corrupção também vai ser penalizada e se um banco emprestou dinheiro para uma empresa que foi comprovadamente corrupta, a punição pode chegar até no banco também. Então, a gente vai chegando numa realidade em que o compliance é necessário até para se conseguir um crédito bancário aí. Então, que é algo muito importante, às vezes, para pegar um dinheiro aí para um capital de giro na empresa, né? Você conseguir mostrar que você tem
um bom código de ética, que você tem bons treinamentos de condutas e de regras com os seus funcionários, pode te trazer uma vantagem até nisso. Tá, então vamos lá. Aí agora também acho interessante falar sobre as penas. O Dr. Paulo passou mais ou menos, né? Falou sobre a Operação Lava Jato, que é um marco, né, no nosso país. E assim, eu acho que não é segredo para ninguém, né, que a gente vive já um momento de crise política e econômica no Brasil. Agora a gente está vivendo essa crise na saúde, mas uma crise política aí que começou em 2010, 2013, né? E já em 2013 a gente teve promulgada a nossa primeira lei anticorrupção. Até anotei aqui o número para passar para vocês, é a Lei 12.846. E, assim, eu acho que fazer um paralelo com o mundo é muito importante. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira lei anticorrupção, ela veio na década de 70, e no Brasil, a nossa primeira lei veio em 2013. Mas, assim, para tentar diminuir um pouco o nossa síndrome de sempre achar que o de fora é melhor, também é importante falar que nos Estados Unidos, a primeira punição advinda dessa lei anticorrupção deles da década de 70 aconteceu só nos anos 2000. E aqui no Brasil, que é uma lei jovem, né, de 2013, a gente já teve condenações com base nessa lei. Então, assim, ser uma lei recente não é o único ponto que a gente tem que olhar, né? Mas, assim, essa lei, ela introduziu algumas coisas no nosso ordenamento jurídico. Eu creio que vocês, que são da área do direito, estão mais inteirados nisso, mas ela trouxe a responsabilização objetiva das empresas, o que, bem resumidamente, quer dizer que se um funcionário agir ilegalmente, obter ilegalmente um benefício utilizando de corrupção, né, de meios ilegais para a empresa, não só o funcionário pode ser punido, mas também a empresa pode ser responsabilizada. E essa lei, ela traz o programa de integridade, que seria a tradução para compliance na nossa lei, então o programa de compliance, como um suavizador das penas, assim. Então, se a empresa ela consegue comprovar que o funcionário ele agiu de forma completamente independente, que ele foi extensamente treinado para não fazer o que ele fez, ela consegue diminuir aí a pena, as multas e a responsabilização dos gestores, né? Porque mostra que eles estavam interessados e que eles agiram ativamente para não ter corrupção dentro da sua empresa. Quando você vai implementar um programa de compliance no ambiente corporativo, eu gosto muito de falar sobre um diagnóstico de riscos. E esse diagnóstico ele só é possível ser feito quando você analisa caso a caso. Então, vai depender muito do número de funcionários, da área de atuação da empresa. Alguns setores, eles apresentam mais riscos do que outros. É muito importante analisar as regulamentações, né, de cada setor, a localização, né, porque a gente sabe que a legislação pode mudar muito, variar muito de um estado para o outro, de um município para o outro. Se essa empresa trabalha com terceirizados ou se ela trabalha só com funcionários CLT, isso vai fazer muita diferença também. E se essa empresa tem uma relação com o poder público, né, que com certeza gera muito mais sensibilidade, a gente chama de red flags, que são o sinal vermelho acende quando existe uma interação com o poder público, sem dúvida nenhuma, né?
Falando um pouco para vocês sobre agora trazendo para a crise, eu queria trazer um exemplo que os Estados Unidos estão vivendo agora com essa crise do Covid. Foi comprovado assim que por meio das estatísticas, né, de pessoas infectadas com coronavírus, que municípios que têm plantas, indústrias alimentícias, eles estão com 75% mais infectados do que municípios que não têm. Então, está havendo lá uma grande crise na indústria alimentícia, principalmente da carne, com focos muito grandes de infectados em regiões que têm essas indústrias. Isso está gerando uma instabilidade muito grande, porque a população americana está assim: o que a gente está comendo? Será que a gente está comendo um alimento infectado? Isso está sendo amplamente discutido. No final de março, foi comprovado que o foco da doença está saindo, está dentro das indústrias. Então, assim, trabalhadores da indústria alimentícia com alto índice de contaminação por Covid-19. Isso aí, assim, para o compliance é uma crise gigantesca, porque e os procedimentos? Não era para a indústria alimentícia ser o lugar com menos infectação? Assim, a indústria não tem segurança? Como que está sendo feita a segurança? Como que estão os processos dentro dessa indústria se um vírus está circulando livremente dentro de uma planta alimentícia, assim? Então, é só um exemplo para mostrar para vocês que o compliance está em tudo realmente, assim. E, e aí, lá nos Estados Unidos, os senadores já apresentaram ao Congresso um projeto de lei que traz para que sejam implementados novos padrões de segurança para proteger os trabalhadores de Covid-19. E eu acho que a legislação mundial vai caminhar muito para isso, porque eu acho que é algo que ninguém pensava até o ano passado, né, que a gente podia ter um vírus com uma transmissão nessa rapidez e da forma que acontece com o Covid-19. E, com certeza, isso vai ser levado para as empresas na forma de novas regulamentações de segurança, porque isso é muito sensível, né, para a nossa saúde. E eu vejo assim que no momento de crise a gente enxerga as fragilidades do nosso sistema. Então, o compliance, ele com certeza vai vir com força total, porque para mitigar riscos a gente tem que ter procedimento, a gente tem que ter valores, a gente tem que ter uma unidade de ações, então, assim, tudo tem que estar conectado. E então eu acho que eu vi aqui na lista que tem muito aluno do nono período, então a galera que está formando e está vindo para o mercado de trabalho, né? Com certeza vai ser uma área aí de franco crescimento, porque quando a gente fala em compliance, a gente fala em segurança também, né? E eu acho que vai ser um momento em que a segurança vai ser muito valorizada. Então, por exemplo, o Dr. Paulo falou sobre o home office de funcionários da Receita Federal. Isso aí traz um sinal vermelho para o compliance em relação à segurança da informação, segurança dos dados. Antes estavam todos nos computadores dentro daquele prédio,
da Receita. Ele tinha, eu entendi que é Receita Federal, não sei se eu estou falando certo, mas os dados estavam todos ali naquele mesmo prédio. Era muito mais fácil garantir a segurança daqueles dados. Agora eles estão espalhados pela cidade, em várias casas, e então, com certeza, a área de inteligência, de tecnologia desses órgãos públicos, eles estão implementando aí mais segurança para garantir que tudo seja feito dentro do mais rígido processo, assim. E isso também, para a empresa privada, vale muito. Novos procedimentos têm que ser criados, porque pode a casa do seu funcionário ser roubada e o equipamento ser levado, e aí? Vai ser levado uma informação sensível para o seu negócio? Ou pode, dentro da casa do seu funcionário, tem muitas mais pessoas que você não conhece, não tem um contato direto. Então, vai ser muito importante que o empresário ele se atente para treinar, para instruir, porque assim, o compliance não é só criar regras, né? É ensinar, é criar um ambiente de confiança, de retidão, de ética. Então, eu acho que, com certeza, em relação ao home office, esse aí é o maior risco que está surgindo, né, com a era Covid. E eu queria também dar um parêntese aqui e falar para vocês que hoje o custo da corrupção é de 2,6 trilhões de dólares. Isso representa 5% do PIB mundial. Então, aí, sei lá, a gente pensar em mundo, né? Se não existisse corrupção, a gente poderia tirar aí muita gente da miséria. E corrupção não é mais só a corrupção do dinheiro público. Hoje o holofote está muito virado para corrupção privada também, então entre empresas, isso cada dia mais o consumidor ele quer tá comprando e gastando seu dinheiro de forma consciente em empresas que tenham os mesmos valores que ele. Então, isso vai cada dia ter mais valor. E eu acho que o momento de crise é terrível, mas nos mostra oportunidades também de crescimento. E eu acho que o compliance está diretamente ligado a isso. Eu vou deixar os meus contatos aqui no chat para todo mundo ver. Quem tiver interesse em entrar em contato e mandar uma mensagem. Eu hoje faço parte de um grupo de jovens empresários, um movimento que a gente tenta aí alavancar os nossos negócios e estar junto, fazendo treinamentos. O compliance faz parte do nosso dia a dia, da nossa atuação também. Então, quem tiver interesse, quem está começando e tiver interesse em trocar uma ideia, pode me mandar uma mensagem. E é isso, tô aberta para questionamentos. E Caroline? Oi, tá boa, Oi. Carolina? Sim. Obrigada, viu, pelas suas contribuições. A gente tem uma pergunta aqui do professor Túlio Piscinini. Ele perguntou aqui no chat, só um minutinho, que ele disse que você explanou muito bem sobre a questão do compliance na administração pública e tudo mais. Mas, na apresentação de vocês, né, dos dois, de ambos, vocês deixaram bem claro que é possível verificar a adequação ou não de um processo licitatório através do compliance. Mas é possível localizar os agentes públicos que atuam para buscar a violação desses processos? É possível que o compliance ajude a determinar individualmente quem e como contribuiu numa ação de corrupção?
Isso também pode acontecer na iniciativa privada? E aí, uma outra pergunta que foi colocada é o seguinte: como que o compliance pode ser utilizado na advocacia mesmo? E, por fim, eu acho que a gente pode falar do compliance, inclusive, na gestão dos escritórios, né? De repente, que querendo ou não, um escritório de advocacia é um negócio. A advocacia é uma profissão essencial à justiça. Mas o escritório ou é uma microempresa ou é uma empresa de pequeno porte, normalmente, que está sujeita às regras de compliance. Sim. E aí a última é o seguinte, o Átila está perguntando se o compliance é utilizado para fiscalizar as campanhas políticas durante as eleições. Aí esses dois podem ficar à vontade para responder. Inclusive, se mais alguém quiser fazer outra pergunta, o chat está aberto, tá? Pode responder, doutora Carolina. Eu vou... Pode falar primeiro? Pode, claro. Então, em relação às perguntas sobre a advocacia, eu vou deixar para a doutora Carolina, porque eu não sou advogado, né? Minha graduação é administração pública. Mas em relação às outras duas perguntas, a primeira, a resposta é sim. Eu acho que tanto no público quanto no privado. Durante a apresentação, no PowerPoint, eu procurei mostrar alguns documentos de compliance, que são os checklists e a matriz de risco e controle. Aqueles checklists devem ser preenchidos e assinados por alguém que se torna responsável por aquelas informações, né? Isso é uma forma de gerar mais transparência, né? A gente está recomendando, inclusive, que, resguardadas eventuais questões de sigilo, que isso seja publicado até no portal da transparência, né? Porque a gente sonha, né, digamos assim, com uma transparência em níveis da Escandinávia mesmo, né? Só um breve comentário: eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na Dinamarca ano passado, pela Transparência Internacional, sobre como que é essa questão de transparência lá, que é considerado o país menos corrupto do mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que hoje a prefeitura fosse comprar tecido para confeccionar máscaras e de proteção individual para as pessoas que não têm dinheiro para comprar. Por exemplo, o nível de transparência lá na região da Escandinávia é tão grande que eles fazem campanhas do governo nas redes sociais, convidando as pessoas para irem lá no dia da entrega do tecido, para as próprias pessoas conferirem se foi a quantidade correta, se foi a especificação correta, né? Então, o próprio poder público incentiva, né? Então, finalizando a sua pergunta, a gente entende que sim, no setor privado acho que é até mais fácil e identificar quem preencheu aquele checklist, quem verificou e atestou aquelas informações e assinou, se tornando responsável por elas. Então, as perguntas de advocacia eu vou pular, até porque eu não sou advogado, mas em relação à questão das campanhas políticas, já existe um movimento muito interessante de levar o compliance, inclusive para os partidos políticos, sim. Hoje a gente vê aí, nesse tempo agora da pandemia, né, um debate muito acentuado sobre o uso dos recursos do fundo eleitoral para a saúde. Então, há quem se posicione contra o fundo eleitoral, há quem se posicione a favor, há quem até concorde, mas acha o valor muito alto. Mas, independente de qualquer uma dessas opções, o compliance nos partidos políticos acho que é fundamental para evitar o mau uso, seja da verba pública que recebe através do fundo, ou seja da verba mesmo do próprio partido que receba através de doações, alguma mensalidade dos filiados, tá bom? Então, eu devolvo a palavra à doutora Carolina e continuo aqui à disposição. Eu concordo 100%, doutor Paulo. Realmente, o compliance nos partidos políticos, ele se faz muito necessário. Um compliance que está crescendo muito também, que eu acho que é algo do nosso dia a dia, é o compliance no futebol, nos times de futebol. Aí, pegando um pouco sobre a advocacia, eu vejo que o compliance ele pode ser um grande aliado da consultoria jurídica no direito empresarial, com certeza. Eu acho importante falar que, como o Paulo é um administrador, né? O compliance ele não é
exclusivo da área da advocacia, geralmente são profissionais da advocacia, administrativo, contabilidade também, eu vejo muitos profissionais, mas tem muita gente da indústria farmacêutica, então profissionais da saúde, não é algo restrito, mas eu acho que o advogado ele pode usar e deve os conhecimentos do compliance na sua atuação na consultoria jurídica. Falando mais especificamente dos escritórios, a gente vê um movimento de mercado onde os grandes escritórios começam a se adequar e criar programas de integridade. Alguns focos de risco, assim, que eu poderia dizer, é o compliance trabalhista, né? Porque a gente tem uma realidade aí de escritórios que usam a prática, né, de ter associados e não advogados contratados e devidamente registrados no INSS, mas pessoas que atuam como verdadeiros funcionários, né, que têm aquela relação de emprego, mas que as regras e a legislação não é seguida. Eu vejo que outro foco de risco dentro dos grandes escritórios é o assédio moral, então um treinamento quanto a isso se faz muito necessário. E a segurança dos dados dos clientes, né? Então, eu acho que mesmo que você não trabalhe dentro de um grande escritório, você trabalhe como autônomo, é muito importante que você tenha um cuidado muito grande com os dados, todos os dados que são compartilhados com você e que são necessários para o andamento de um processo. É muito importante que você tenha um bom processo de segurança desses dados. Posso fazer só mais uma observação que eu lembrei? Claro. Eu não sou, como disse, eu não sou advogado, mas eu trabalho com direito tributário desde 2006, quando eu passei no concurso da Receita. Eu vejo o compliance tributário como uma janela de oportunidade muito grande. Por quê? Não é novidade para ninguém que a carga tributária do Brasil, além da questão do tamanho, né, de ser alta, é muito complexa a legislação. Né? São 5.500 municípios, 27 estados, uma União. A legislação é tão complexa que, às vezes, até nós que somos auditores temos dificuldade para entender, não tem nenhum constrangimento em dizer isso. Né? Então, o que acontece? Existem hoje, pelo menos, 4 propostas de reformas tributárias sendo debatidas no Congresso Nacional. Nós, auditores, participamos desse debate, das nossas federações e tal, só que não tem como você simplesmente anular essa legislação e a partir de 1º de janeiro do ano que vem começar uma nova. Será necessário um período de transição, né? Até porque tem muitas empresas que fizeram grandes investimentos em estados em troca de uma redução de carga e você não pode tomar isso de um dia para o outro. Enfim, onde eu quero chegar com esse comentário? Provavelmente vai ter um período de transição das normas tributárias atuais para as novas, que pode durar até uns 10 anos, e nesse momento vai ser muito importante as empresas estarem atentas para não infringirem essas normas, ainda que sem intenção de fraudar o fisco, a empresa corre esse risco. E aí eu vejo um campo de trabalho de compliance tributário muito interessante para vocês aí que são do direito. Ok? Se tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição. Mais alguém, pessoal? Aproveitem a oportunidade, hein? Não é todo dia que a gente tem especialista aqui, não. Carol, bom dia. Eu fiz uma pergunta, está aí no chat. Túlio quem está falando. Oi, Túlio, a gente respondeu sua pergunta. Não. Eu fiz uma complementação. Pode continuar, então, sua pergunta. Pode complementar. Bom dia. Tá bom, é só porque eu estava ligando o microfone. A questão, por exemplo, da apuração da responsabilidade, pelo que foi comentado, ela tem a ver com a questão da assinatura digital dos documentos, né? Ela tem a ver com a certificação digital. Mas a gente tem aqui no Brasil um certo uso, talvez seja essa a minha questão da mudança de hábito que a gente precisa ter,
de, por exemplo, que funcionários, assessores tenham acesso às assinaturas digitais, desculpa. A gente viu aí há pouco tempo, por exemplo, a questão da assinatura do ato de exoneração de um alto escalão da Polícia Federal, né? Que, em tese, foi assinado pelo ex-ministro Moro, e o ex-ministro Moro disse que não foi ele que assinou, e isso apareceu no documento oficial. Tá? Assim, para que a gente possa ter efetividade na questão de compliance, na questão da responsabilização, vocês acham que é necessário a gente mudar a nossa cultura, inclusive da utilização, por exemplo, das assinaturas e certificações digitais, não só no setor público, mas também no setor privado? Porque a gente poderia dizer, por exemplo, assim, foi uma pessoa que usou a minha senha, ou quem faz isso não sou eu, é o cara do compras, é o diretor da empresa que diz, pode fazer a compra. Mas quem assina aquilo ali não é o diretor da empresa, que ele não vai sentar no sistema e assinar um documento. Então, como é que fica essa questão aí também em termos de uma regulação para assinaturas digitais, para que essa responsabilização possa ser efetiva? Não sei, o que vocês pensam sobre isso? Eu sou muito distante da área, estou tentando pensar questões a partir daí. Obrigado, bom dia. Túlio, bom dia. Eu acho muito pertinente o seu questionamento. O que eu posso dizer é que assim, o compliance ele não é só sobre punir. Então, assim, na verdade, não é sobre punir, é sobre treinar. Treinar e criar procedimento para tudo, para todas as situações. Assim, é claro que é impossível todas, mas tentar cercar aí o máximo de situações com o compliance é o que um compliance officer faz. E, assim, numa complexidade organizacional, a gente tem a alta gestão, né? E a gente tem depois os gestores de cada área, os funcionários, essa estrutura de subordinação, e a gente, no compliance, a gente coloca o compliance numa nuvem. Ele não está subordinado a ninguém nessa organização, assim. E por isso que é tão importante que a alta diretoria ela esteja 100% engajada com o compliance e que dê esse salvo-conduto mesmo para esse departamento agir, inclusive, investigando e punindo os próprios diretores, assim. Então, o que eu acho, assim, nessa questão, por exemplo, da assinatura digital, eu acho que um ambiente corporativo ou público, onde várias pessoas têm acesso à sua assinatura, que é uma coisa extremamente pessoal e indissociável de você, eu acho que faltou compliance, eu acho que faltou segurança, e assim, quando a gente vê uma falha, né, que cria um risco tão grande, a gente diz também que faltou treinamento, faltou explicar, faltou impor regras, ensiná-las e depois ter todo um processo de investigação, né? Eu acho que hoje, com esse meio digital, assim, a gente vê que a área da tecnologia, ela consegue encontrar pontas soltas mesmo, é difícil fazer um ato digital 100% perfeito. Eu acredito que deve haver uma investigação e o sistema de compliance deve indicar as punições, mas muito antes disso, eu acho que é importante treinar, porque uma assinatura pessoal, ela tem que ser pessoal, né? Então, só complementando, eu acho que sua observação é muito pertinente. Acho que a assinatura digital é um caminho sem volta. E eu entendo que a pessoa é responsável pela sua assinatura e, ao invés de usar um eventual uso dessa assinatura por terceiro para se desresponsabilizar, deveria haver o contrário. A pessoa é sim responsável pela sua assinatura digital e por um eventual uso por terceiros, e ela sim tem que trabalhar isso como um risco, né, de um mau uso da sua assinatura. E aí, quando a gente fala em risco, né, como a doutora Carolina bem explicou, o compliance pode trabalhar no sentido de mitigar esses riscos, mas eu acho que é um caminho sem volta, né, e eu não sei os detalhes de como ocorreu a situação do ministro Sérgio Moro, se usaram o certificado digital dele ou se simplesmente imprimiram o nome dele no jornal, eu não sei esses detalhes, mas, né, te respondendo de uma forma geral, é isso que eu penso.
Então, gente, olha só, tem mais uma colocação aqui, que eu não estou conseguindo ver de quem que é, mas deixa eu ver. O Túlio mesmo que está falando, que a assinatura dos documentos digitais não é feita por terceiros. Eles já responderam essa pergunta, foi o que eu fiz pelo microfone. Então, uma outra pergunta o seguinte: houve um aumento dos casos de Covid nos últimos dias. Percebe-se uma possibilidade de fraudes, tanto por motivação política quanto por aceitação de alguns profissionais na saúde. Como compliance pode ser aplicado nesse novo tempo? E, por fim, uma última pergunta, né? Com a entrada em vigor da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que não vai entrar em vigor agora, né? O compliance irá ajudar na área do direito digital dentro das empresas? Tá, posso ir? Então tá. Em relação à primeira pergunta, tem muito a ver com a campanha do Observatório Social que eu tive a oportunidade de falar na palestra. Sim, existe esse risco, né? Eu passei uma reportagem sobre o caso do Rio de Janeiro, diversos outros casos acontecem também. Então, o compliance pode ajudar tanto no órgão público, e eu falei aquele exemplo do Rio de Janeiro, se tivesse uma matriz de risco e controle e um compliance bem feito na Secretaria de Saúde lá, aquela situação certamente teria sido evitada. E também o próprio compliance da empresa, né? Uma vez sendo uma empresa idônea, ela pode, através do seu setor de compliance, evitar que a empresa, digamos assim, entre em frias, né? Digamos assim, em situações que podem vir a manchar a sua reputação depois. Então, tanto no setor público quanto no privado, eu acho que o compliance pode ser fundamental para evitar esse tipo de situação. Especialmente em momentos como o nosso atual, de crise econômica, crise na saúde, mortes, e o compliance torna-se ainda mais importante. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, houve uma comoção muito grande assim, no meio de quem trabalha com compliance, porque já era uma adequação que as empresas tiveram aí mais de 2 anos para efetuar, né? Mas o consenso geral é de que as empresas utilizem esse tempo para continuar se adequando, assim, é muito importante ter uma proteção de dados. Hoje qualquer coisa que a gente faz na internet, a gente entrega todos os nossos dados muito facilmente para qualquer site, a gente entrega tudo, então é muito importante que a gente esteja protegido, né? Pessoal, eu não posso deixar, né, que eu não vou deixar de falar, não posso perder a oportunidade, porque sou só mediadora, mas não, né? Sabe como é que é, né? Professor, não pode falar um palanquinho que sobe. Como professora de Direito Administrativo, eu acho muito importante a fala de vocês sobre compliance. Por quê? Porque a questão do compliance está na moda e tal, mas é uma questão também que passa por uma alteração cultural. Nós temos que passar por um processo de alteração cultural no Brasil. O Brasil ainda é um país patrimonialista, onde as pessoas querem sempre resolver as questões de forma autoritária, sempre dando um jeitinho. Toda vez que a gente chega no supermercado, a gente tem um problema no caixa, o caixa fala, mas não pode isso, não pode aquilo, a gente sempre fala assim, então eu quero falar com o gerente. Cadê o gerente? Né? A gente sempre procurar autoridade maior, mais alta, porque a gente vai ter uma regra diferente, porque a gente merece um tratamento diferente, porque a gente entende que pode-se quebrar as regras. E ter uma política de compliance clara significa trabalhar com o princípio da impessoalidade nas relações, significa tratar a todos de forma igual. É claro que aqueles que merecem um tratamento desigual terão, né? Mas ainda hoje, no Brasil, a cultura não existe corrupção, não existe corruptor, aliás, perdão, não existe corrupto sem corruptor. Se alguém não oferece dinheiro, ninguém aceita. Então, a questão, e isso está valendo tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada. O setor de compras de uma organização privada é um setor que sofre muito assédio dos fornecedores. A gente sabe disso. Então, ter uma boa relação de compliance entre órgãos privados e setor público, entre órgãos públicos, entre cidadãos com os órgãos públicos e privados é fundamental. Então, agradeço demais, assim, a fala de vocês, né? Acho que a gente precisa mudar a cultura.
O cenário da Covid está aí colocando isso, né? É muito mais do que o foco no controle, eu acho que a gente tem que ter um foco no resultado. A gente atingiu as metas, foi ok. É aquilo que o Paulo mesmo falou. Vai constranger a empresa se alguém ficar sabendo? Se for constranger, não faça, está errado, não é ético, não é correto. Né? E essa contribuição de vocês foi muito importante. Tá? Agradeço muito a participação de vocês. Se mais alguém tiver algum tipo de pergunta, no mais, depois nós vamos deixar gravado para vocês. Vocês querem fazer alguma consideração final, Paulo e Carol? Eu tenho um professor que fala que você teria orgulho se o que você fez fosse colocado no outdoor. Você contaria para os seus familiares o que você está fazendo no seu dia a dia? Eu acho que é muito isso, assim. E o que você falou, professora, sobre a cultura com certeza, isso mesmo, assim. A gente tem estudos psicológicos hoje que falam que 20% das pessoas vão ser corruptas. E 20% e outros 20% vão ser completamente incorruptíveis. Então, o compliance, ele trabalha aí com esses 60% que estão no meio e que, dependendo da cultura do local, elas vão para um lado ou para o outro. E eu acho que, muitas vezes, assim, uma atitude, uma prática, ela é perpetuada por tanto tempo, por tantas gerações, que fica parecendo que não é nem corrupção, né? E eu acho que o compliance vem para mostrar que não, que a gente tem que mudar muita coisa, que tem práticas que tem que ser mudadas, assim, e que não vale o lucro a qualquer custo, né? Que tem um custo social, e eu acho que a nossa geração está cada vez mais preocupada com isso, e é nisso que o compliance se encaixa, assim, para trazer esse anseio de todo mundo de viver num mundo mais justo, mais correto. Então, eu quero agradecer imensamente o espaço aqui para falar para vocês. E muito obrigada mesmo. Com certeza eu saio engrandecida aí com as palavras do Dr. Paulo, muita informação interessante. Muito obrigada. Bom, então, para finalizar, também agradeço o convite. Caroline, Luciana, muito obrigado pela confiança. Foi um prazer enorme trocar ideia com vocês, especialmente com você, doutora Carolina. Anotei os contatos aqui. Minha última fala, eu queria convidar vocês a conhecerem mais de perto o trabalho do Observatório Social, não só em nível nacional, mas principalmente aqui em Sete Lagoas. Nós vivemos numa cidade com mais ou menos 230 mil habitantes e hoje, se for considerar a quantidade de pessoas que estão envolvidas no observatório, não chega a 20. E mesmo assim, a gente tem conseguido alguns resultados muito expressivos, né? E quanto mais apoio a gente tiver, mais a gente vai poder contribuir para uma boa gestão pública, seja em tempo de pandemia ou seja em tempo de normalidade. A participação das pessoas no dia a dia da gestão pública é fundamental, tá bom? Obrigado, foi um prazer enorme, um abraço a todos e deixei aí o Instagram do Observatório, meu e-mail pessoal, estou à disposição aí de vocês, tá bom? Forte abraço aí e até a próxima oportunidade. Até mais, então, gente. Lembrando que hoje à noite a gente tem 9 ou 11 palestras diferentes. Vocês podem e estão convidados a participarem, os nossos palestrantes também. A programação completa está no site do Unifem. Muito obrigada pela presença e até mais. Até. Tchau.